Parece que o sistema solar foi estudado pela humanidade, e em grande detalhe, os planetas foram todos identificados durante muito tempo. Os rovers viajaram em Marte durante algum tempo. Cometas e asteroides foram quase contados pelo nome, e até o solo de um deles foi levado e entregue à Terra para pesquisa. Mas foi aqui que os cientistas ficaram estupefatos. Acontece que todo o nosso sistema solar, incluindo a distante nuvem de Oort, localizada a uma distância de 1 ano-luz do Sol, está imerso numa bolha gigante. O seu diâmetro é de 10.000 anos-luz. O que é notável, o nosso Sol está praticamente no centro da bolha. Estamos realmente vivendo numa enorme bolha? E como é que o nosso sistema solar realmente funciona? Em 1977, a Voyager 1 e a Voyager 2 lançaram-se do Cabo Canaveral com menos de um mês de intervalo. A propósito, a Voyager 2 foi lançada mais cedo, mas, como tinha um percurso de voo diferente, voou até a borda do Sistema Solar em 1 segundo, 6 anos após o seu colega. Ambos os dispositivos encontram uma anomalia muito estranha. À medida que se afasta do Sol, a densidade do espaço aumenta. O espaço interestelar é normalmente considerado um vácuo, mas isso não é inteiramente verdade. A densidade da matéria é extremamente baixa, mas ainda existe. No Sistema Solar, o vento solar tem uma densidade média de prótons e elétrons de 3 a 10 partículas por centímetro cúbico, mas é mais baixo quanto mais longe do Sol. A menor densidade de espaço está na borda do Sistema Solar. Este limite é chamado de heliopausa. Nela, a velocidade do vento, o fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, ou, por outras palavras, o plasma solar, cai para zero. A área entre o Sol e a heliopausa é chamada a heliosfera. Esta é uma espécie de bolha em que todos os planetas do Sistema Solar estão imersos. Neste limite, a densidade de prótons e elétrons é de 0,002 partículas por centímetro cúbico. De acordo com os cálculos, a densidade de partículas atrás da heliopausa, ou seja, no espaço interestelar, deve ser de 0,037 partículas por centímetro cúbico. Os instrumentos da Voyager 2 mostraram que a densidade fora do Sistema Solar, a uma distância de 119,7 unidades astronômicas ou 17,9 bilhões de quilômetros do Sol, era de 0,039 partículas por centímetro cúbico. Isso quase coincidiu com os cálculos, mas depois começou o estranhamento. A uma distância de 124,2 unidades astronômicas, 18,5 bilhões de quilômetros, a densidade era de 0,12 partículas por centímetro cúbico. Por que é que a densidade está aumentando? Vamos falar disso mais tarde. Por enquanto, vamos falar de uma bolha, muito maior que a heliosfera, para que se aprecie toda a consideração do cosmos que nos envolveu em duas bolhas ao mesmo tempo e se compreenda a relação entre elas. Quando se olha para as imagens do espaço profundo, se fica com a impressão de que tudo está cheio de nuvens e poeira estelar. Mas nos anos 70 e 80 do século passado, os astrônomos começaram a prestar atenção ao fato de que o espaço galáctico à volta do Sol difere desta imagem. O Sistema Solar parecia estar suspenso num vazio quase absoluto. Este ano, os cientistas do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, CFA, provaram que sim, estamos realmente numa espécie de vazio. Realizaram as mais complexas simulações informáticas, criando uma reconstrução tridimensional do espaço e do tempo. O estudo mostrou que o Sol e a Terra estão localizados quase no centro de uma bolha gigante com um diâmetro de 1000 anos-luz, que chamam de a bolha local. De acordo com os cálculos, começou a formar cerca de 14 milhões de anos atrás. Para isso, é necessário que cerca de 15 supernovas explodam ao longo de vários milhões de anos. Esta série de explosões empurrou o gás interestelar para fora com a pressão da luz, criando uma estrutura em forma de bolha com uma superfície densa no limite. E agora, a bolha continua a crescer em tamanho. Quando a bolha se formou pela primeira vez, estava se expandindo a cerca de 60 milhas por segundo, segundo dados recolhidos pelo Observatório Espacial Europeu de Gaia da Agência Espacial Europeia. Atualmente, ela se expande a 4 milhas por segundo. Na sua superfície, foram detectadas 7 regiões de formação de estrelas, densas nuvens moleculares onde as estrelas se formam.
O processo de formação de estrelas ocorre em todo lado na superfície da bolha local, e existem muitas bolhas deste tipo na galáxia. Portanto, é possível que existam outras estrelas, mesmo com planetas que, como nós, também se encontram nas suas bolhas locais. Curiosamente, o Sol não se encontrava no centro do nosso universo no início. Quando estas explosões catastróficas ocorreram, o Sol estava longe do local, a cerca de 1000 anos-luz de distância. Mas como João Alves, astrofísico da Universidade de Viena, explicou, há cerca de 5 milhões de anos a orbitar o centro da galáxia, o Sol ficou quase no mesmo centro da bolha. Isso é consistente com as estimativas de depósitos de isótopos radioativos de ferro de uma supernova na crosta terrestre, de outros estudos. Os investigadores sugerem que existem provavelmente mais bolhas de formação de estrelas na Via Láctea. A autora da investigação e astrônoma Alessa Goodman explica na sua declaração que, estatisticamente, o Sol não estaria perto do meio de uma enorme bolha se não estivesse espalhado por todo lado. A bolha local é exatamente a bolha em que nos encontramos neste momento, disse ela. Pensamos que o Sol passou provavelmente por muitas bolhas soberbas na sua história. A cientista comparou o cosmos com um queijo suíço. Os buracos no cosmos são perfurados por explosões de supernovas, e novas estrelas estão sendo formadas na borda dos buracos criados por estrelas interestelares. A equipe de investigação planeja mapear mais bolhas cósmicas para obter uma representação completa em 3D da sua forma, localização e tamanho. Ao cartografar onde as bolhas se encontram na vasta extensão do espaço, os astrônomos podem reconstituir como estas bolhas atuam como viveiros para as estrelas, como as bolhas interagem entre si e como as galáxias, como a Via Láctea, têm evoluído ao longo do tempo. Com a abertura da bolha local, a estrutura do sistema solar parece-se com isto. No seu centro está o Sol, em torno do qual giram 8 planetas. O último é Netuno, a uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros, ou seja, 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Além disso, Netuno está na cintura de Kuiper, uma coleção de pequenos corpos celestes, o mais famoso dos quais é Plutão, que antigamente era considerado um planeta. A cintura de Kuiper estende-se até cerca de 55 unidades astronômicas. Além disso, a uma distância de 125 a 135 unidades astronômicas existe uma heliopausa, que já descrevemos. Vamos explicar agora por que é que a densidade está aumentando. É porque aqui o plasma solar colide com o plasma interestelar. Imagine duas correntes colidindo de frente a velocidades cósmicas. Claro que, no ponto de colisão, a densidade aumenta. É como um engarrafamento de trânsito, um caos de partículas. E atrás deste engarrafamento, a uma distância de 0,75 a 1,5 anos-luz, a nuvem de Oort se espalha, uma nuvem esférica de objetos de gelo, até 1 trilhão, que serve como fonte de cometas de longo período. O vento interestelar já domina aqui, mas o Sol ainda mantém corpos no seu campo gravitacional com a sua última força. É claro que muitos de nossos espectadores podem colocar a questão: bom, estamos numa bolha que é enorme por padrões terrestres, mesmo numa bolha dupla, local e heliosfera. Bem, e depois, como é que isso afeta as nossas vidas? Sobre esta pequena bolha, a heliosfera, podemos dizer que, graças a ela, graças ao engarrafamento que se tornou na sua fronteira, a Terra é protegida de forma viável das partículas cósmicas de alta energia correndo do centro da galáxia. Agora, para a bolha local, há muito tempo descobriu-se que a nossa Via Láctea tem uma forma de disco em espiral. Várias espirais divergem do seu centro. Aqui os astrônomos chamam de braços. Neste momento, nosso Sol está quase a meio caminho entre o braço de Sagitário e o braço de Perseu, e nosso Sol gira em torno do centro da galáxia. Faz uma revolução em 200 milhões de anos. Podemos chamar isso de um ano galáctico. Apenas 0,0008 deste ano passaram desde o aparecimento do homem. Do seu caminho, o Sol, com todos os seus planetas, atravessou não só bolhas, mas também acumulações de gás interestelar, quando a densidade da matéria no espaço saltou centenas de vezes. O astrofísico Miroslav Filipovic, utilizando o último modelo da Via Láctea, verificou o que aconteceu com a Terra quando o Sol atravessou os braços galácticos, em que a densidade do espaço foi muito maior. Foi encontrada uma relação entre o momento em que o Sol atravessou os braços e 5 eventos conhecidos de extinção em massa: há 415, 322, 300, 145 e 33 milhões de anos atrás. Portanto, podemos assumir que agora o Sol está num porto tranquilo, favorável a todos os seres vivos.
E podemos dizer que a humanidade tem muita sorte por ter aparecido na Terra como uma espécie quando o Sol voou para a bolha local antes disso. Ou talvez estes dois eventos estejam de alguma forma ligados, o aparecimento do homem e a presença do Sol num porto seguro. A bolha local? A ciência não tem qualquer informação sobre ela, pelo menos ainda não, mas podemos dizer que observamos um céu tão colorido acima das cabeças apenas devido ao fato de estarmos num vazio, a bolha local. Se o espaço à nossa volta fosse mais denso, muitas estrelas ficariam invisíveis, e quem sabe se saberíamos tanto sobre o espaço e sobre a estrutura do universo como agora, se estivéssemos literalmente no escuro. E podemos dizer que a bolha local é apenas um presente para a humanidade, que entrou na era espacial e já está tentando saltar para as estrelas. Para uma nave interestelar em movimento, a velocidades sublimes, a maior ameaça são as partículas de poeira, que simplesmente moerão a nave até a poeira durante as colisões. Mesmo os conceitos hipotéticos de tais naves implicam um escudo frontal, mas agora acontece que o cosmos parece ter tomado conta de nós. Removeu a poeira nas proximidades do Sol e, por assim dizer, vamos seguindo. O caminho para Alpha Centauri e Tau 7 está aberto. Fiquem atentos às atualizações para se manterem a par das maiores realizações da humanidade. Obrigado pela sua atenção.